pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos início às nossas videoaulas, dando sequência ao conteúdo. Conteúdo este que você encontra na unidade 4 do material didático de vocês. Iniciaremos com os números racionais. Vamos lá? Então, como eu havia dito para vocês, vamos começar então com o conceito de números racionais. O que vem a ser os números racionais? É todo número que pode ser escrito em forma de numerador e denominador, ou seja, uma fração. Lembrando que um detalhe muito importante, que jamais o denominador de uma fração pode ser zero. Lembra que em sala de aula eu falei para vocês pegarem como tarefa de casa qualquer aparelho celular ou calculadora e fazer qualquer continha que seja de qualquer número dividido por zero. Você vai ver como resultado impossível, o erro, ou seja, não é possível. Então, denominador jamais pode valer zero. Alguns exemplos aqui dos números racionais. 7 sobre 2, 0,7. Mas aí você vem e me pergunta, 0,7 não é uma fração, professora? Mas você pode representá-lo em forma de fração. 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10. Menos 5 sobre 4, porque nos racionais entram também os números negativos. Menos 0,33, dízima periódica, não tem fração, mas podemos representá-lo por uma fração também. Revendo então alguns conjuntos já estudados anteriormente. Temos os conjuntos dos números naturais. Quem são os números naturais? Representado pela letra N, é o 0, 1, 2, 3, infinito. Aprendemos também os números inteiros, que é representado pela letra Z, que vem os naturais mais os números negativos. E agora, por último, a gente está começando a rever os números racionais. Quem são os números racionais? São os números naturais, os números negativos, mais as frações, ou os números decimais, que são possíveis representar por uma fração, as dízimas periódicas, que também são possíveis representar por fração. Daí a pergunta, por que a letra Q representa os números racionais e começa com a letra R? Racional vem do latim ratio, que significa divisão, razão. Daí então, o porquê dos números racionais ser representado por uma fração. Lá quando a gente vai fazer o nosso cálculozinho de uma divisão, a gente chega no nosso resultado. O nosso resultado é chamado de quociente, que começa com a letra Q. Por isso, então, a letra Q representa os números racionais. Se nós formos ver aqui no diagrama, podemos observar que nessa parte verde temos os números naturais. Nessa parte preta, os inteiros, ou seja, os números naturais estão dentro dos números inteiros. E aqui de laranja temos os números racionais. Podemos ver que os naturais, os inteiros, todos eles estão dentro dos números racionais. Módulo ou valor absoluto. O que vem a ser isso? É a distância do número dado até o zero. Módulo é uma coisa bem simples de se aprender. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Um exemplo, módulo é representado por essa barrinha, não é parênteses. Cuidado, tá? É a representação, são duas barrinhas mesmo. Então, o módulo de menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Observe que é o mesmo valor, só que ele nunca sai de dentro do módulo com sinal negativo. Qualquer número negativo, o módulo dele é sempre positivo. E o positivo sempre também sairá positivo de dentro do módulo. Módulo dessa dízima periódica negativa. Observe que é o mesmo número com sinal positivo. Ok?
Parte de opostos ou simétricos. O que são números opostos ou simétricos? São números idênticos, porém com sinais contrários. Então aqui fala, quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo. Por que o mesmo módulo? Ou seja, se eu não olhar o sinal desses dois números, eles vão ter o mesmo valor? É exatamente isso. Então, um exemplo aqui para vocês, mais 2 sobre 5 e menos 2 sobre 5. Se eu for fazer o módulo desses dois números, ambos vão dar o quê? 2 sobre 5. 8 sobre 4 e menos 8 sobre 4. Também são números opostos ou simétricos, possuem o mesmo valor. Por hoje finalizamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Um forte abraço para vocês.